a sala e espero que, né, venham outras aí na sequência. Eu só queria complementar, né, a Daniela e explicar um pouquinho que hoje, né, o TIF Nord Brasil, também conhecido como BRTUV, né, ele, a partir do ano passado, né, ele é 100%, né, capital, né, alemão, né, do TIF Nord da Alemanha, e nós também, né, a partir de 2017, tivemos uma mudança de estrutura, onde foi criado, né, o Grupo das Américas, né? Então hoje existe o TIF Nord Américas, né, com sede nos Estados Unidos, e que congrega, né, a abordagem dos negócios, né, da área de alimentos e de outras áreas também de certificação, incluindo, né, o atendimento via um escritório no México, né, para a América Central, e o Brasil aqui, né, para a América do Sul. Então, a gente está iniciando, né, com maior intensidade, né, essa participação no mercado de alimentos, né, que Brasil vocês vão ver depois aí os dados do GFSI, né, o Brasil realmente, né, é um dos grandes produtores de alimentos, né, e a gente espera, né, poder então contar com todos, né, nessa evolução, né, do tema, né, Food Safety, e certificações, né, em segurança de alimentos. Então, vou passar agora a palavra para a Daniela, né, que ela vai continuar aí essa exposição, né, do que a gente imaginou que seria um conhecimento, né, do que seria um sistema de segurança de alimentos para uma empresa que, por exemplo, né, está começando ou que está precisando desenvolver isso por demanda de clientes ou organismos regulatórios, né? E então a gente escolheu, né, o FSC como um exemplo, né, de norma a ser certificada, mas a Daniela vai esmiuçar um pouco mais, né, todo esse cenário que a gente tem aí disponível para o mercado de produção de alimentos, né, na cadeia de produção de alimentos. Então, muito obrigado, né, e desejo aí um bom webinar para todos. Obrigada, Martine, aí pela apresentação. Bem, me apresentando novamente, né? Meu nome é Daniela Clareto, sou engenheira química, formada aqui na UFMG, Minas Gerais, e já estou aí como auditora, já está quase 15 anos aí, fazendo auditorias de sistemas de gestão, e atualmente, né, no grupo aí com Martine, na área de alimentos, né, fazendo toda, né, essa parte de certificações na área de alimentos aí. Então, né, nesse webinar, a gente vai estar abordando, né, um pouco da importância, né, da segurança nas etapas da cadeia produtiva, entender um pouco essa cadeia produtiva, né, para prevenir os riscos à saúde dos consumidores, né, também falar, né, do nível de certificação, né, que atendam os clientes, né, com certificação de reconhecimento GFSI, e também do esquema de certificação FSC 22000, né, e as certificações de sistemas de segurança de alimentos. Então, entrando aqui, né, na importância da cadeia produtiva. Então, vamos entender um pouco o que é essa cadeia produtiva. Então, aqui a gente tem o nosso setor primário, né, que é a parte a agricultura e pecuária, onde vem a maioria aí dos insumos, né, para os alimentos, para estar fazendo. Eles vão estar, em geral, fornecendo para as indústrias, que seriam um setor secundário, né, que fornece, em geral, para os distribuidores ou para restaurantes, né, serviços de apoio, que é o setor terciário. E todos eles, né, precisam aí do suporte de transporte, que vai estar transportando, né, todo esse alimento ao longo dessa cadeia, a parte de embalagens também, que vai estar seguindo toda a cadeia, também serviços de limpeza e serviços de controle de praga. Então, todo esse processo a fim de atender ao consumidor, né? Que é minimizar
todos os riscos, né, para os consumidores em termos de alimentos. Então, falando um pouquinho do setor primário, né, a gente tem qual que é as preocupações, né? Então, quem está lá no setor primário, e aí, que eu posso usar agrotóxico, eu não posso? Qual eu posso? Qual é o período de carência de cada agrotóxico que eu estou utilizando, né? Aqui a gente não está falando do orgânico, então, a princípio, se usa o agrotóxico, né? Lógico que, mas a gente tem que ver qual pode. A água que eu estou utilizando, ela é contaminada, ela é pura, ela é potável, como que está o nível? Porque dependendo do nível, eu posso contaminar os meus produtos. A ração que eu uso, como ela é proveniente? É uma ração adequada? Ela vem contaminada? Ela tem alguma contaminação? Doenças que podem ser transmitidas, né? Um animal doente, ele pode transmitir essa doença para os consumidores, né? Medicamentos e hormônios, quais medicamentos, quais hormônios, qual a quantidade que eu posso estar utilizando, né? Qual embalagem que eu vou utilizar para o meu processo, né? Para eu conseguir embalar. Eu posso estar utilizando, né? Reaproveitando embalagens. Ah, e essas embalagens, elas usaram antes para transportar, por exemplo, um adubo. E aí, como que é? Eu posso, eu não posso usar? Ela poderia contaminar o meu produto? Né? Como seria o transporte, que cuidados que eu tenho que ter com o transporte, para eu também, né? Senão eu produzo adequadamente, meu transporte pode contaminar. Food defense, né? Que você tem a questão de fazer assim, ninguém vai intencionalmente estar contaminando o seu produto, você tem que garantir que realmente vai preservar as condições, né? Food fraude, ou seja, você está fazendo alguma ação com um intuito econômico que isso pode levar a um prejuízo do meu consumidor, né? E no setor secundário, né, as indústrias, quais seriam, né, algumas, aqui não são todas, óbvio, né? As instalações, como que está a higiene das minhas instalações, né? Como que é a manipulação dos meus alimentos, que cuidados que eu tenho que ter com essa manipulação, meus equipamentos são adequados, material adequado, né? Nenhum tipo de... Eu consigo até fazer uma higienização adequadamente nos meus equipamentos, né? Então, as instalações, como que é feita? Está quebrado, não está quebrado? Meu piso é lavável? Né? As paredes, a junção das paredes. Então, todas as minhas instalações eu tenho que avaliar. Tem excesso de resíduos, né? Quais os problemas desse excesso de resíduos? Controle de pragas, né? Está controlado, não está controlado? Né? Que embalagem que eu vou utilizar para conseguir preservar as características do meu produto, né? Se eu estou utilizando embalagens reutilizáveis, reaproveitáveis, principalmente em processos, né? Materiais que estão ainda em processos, fases intermediárias, né? Food defense também, né? Um caso que você pode virar de alguém querer contaminar o seu produto, né? Food fraud, que cuidados que eu tenho que ter para garantir que isso não vá acontecer, né? No setor terciário, né? A rotatividade de produtos para evitar contaminação, evitar que produtos vençam nas prateleiras, né? Principalmente, a gente vê alguns casos aí de produto, né? A manipulação do alimento, higienização, principalmente se pensar em restaurantes, serviço de food service, como que é essa manipulação, né?
se o armazenamento está adequado, temperaturas, condições de armazenamento, né? O meu preparo, atendi a todas as características de preparo, não só para qualidade, mas para segurança, temperatura, congelamento, né? O tempo de cozimento. Tenho algum risco de contaminação cruzada, que pode gerar problemas, né? Eu posso ter um produto que ele está ok, coloco perto de outro que ainda não foi higienizado e eu tenho uma contaminação cruzada do meu produto, né? Food defense também, como que eu vou garantir? Food fraud, né? Então, são sempre questões que é importante, né, as empresas estarem pensando, né? Vamos lá, transporte, né? Empresas que fazem serviços de transporte, prestam esses serviços. Quais seriam as condições adequadas para transporte? Eu tenho que saber qual tipo de produto que eu estou transportando, né? Como que é a limpeza que eu vou fazer, né? Tem risco de misturar os produtos? Como que é? Os produtos são embalados, é a granel? Qual temperatura, né? Eu tenho que ter um baú refrigerado, tem que estar congelado, como que eu vou garantir essa temperatura, né? Controle de pragas, né? Meus caminhões têm que estar limpos, né? Food defense também, food fraud, né? Tudo para garantir as minhas condições, né? Termos de embalagem. Então, quais os componentes que eu vou estar utilizando, né, para eu fazer essas embalagens? Que tipo de armazenamento? Onde que eu vou armazenar, né? Contaminação cruzada. Então, aqui muitas vezes eu tenho um contaminante que ele é próprio para alimentos e eu acabo contaminando ele com um outro ingrediente, né, na fabricação das embalagens, que não é próprio para alimento, né? Ele tem que pensar na conservação do alimento, uma vez que a embalagem em geral é para garantir, né, preservar o alimento. Então, como fazer para ele garantir esse processo? Muitas vezes são as empresas, né, de embalagem que elas vão dar soluções, né, elas mesmas que vão trazer soluções para as indústrias em termos de embalagem nas características, né? Como usar, né, embalagens reutilizáveis, reaproveitáveis? Eu posso utilizar, por exemplo, para fazer papelão, material reutilizar, reaproveitar, né? Como é a questão de food fraud, né? Que eu falei, eu posso não intencionalmente, eu posso, ou intencionalmente, que seria food fraud, usar componentes não próprios para alimento, utilizando para alimentos. Então, é importante, né? Então, o serviço de limpeza que vai fazer quais são os materiais, qual é o tipo de sujidade que eu tenho, que eu vou conseguir atender este processo, né? Controle de pragas, né? Depende da região, do local, do tipo de produto. Então, são sempre características particulares de cada empresa para fazer. Então, a gente precisa, né, entender, né, onde a gente está nessa cadeia, né, para a gente ir, porque cada parte ela tem uma interrelação, né? Eu posso produzir muito bem e tal, mas chegar no transporte contaminar o meu produto, ou lá no armazenamento final, na hora de vender o produto. Então, todo ele, né, eu estou dependendo de toda a cadeia. Não adianta eu ter todo o cuidado na manipulação lá no restaurante se a minha matéria-prima já não vem adequada, né? Então, eu preciso ter o controle, né? Toda a cadeia ela tem que estar envolvida para a gente conseguir, né, ter
minimizar os riscos aí para o consumidor. Então, agora, falando um pouco, né, do nível de certificação que atendam, né, GFSI e a certificação de reconhecimento, GFSI, né? Então, a gente fala, para que ter um sistema de segurança de alimentos? Por que que isso é importante, né? Então, é importante por uma questão de prevenção, né? Então, é prevenir, né, a contaminação dos meus alimentos. Prevenir com base em quê, né? Contra quê? Ah, perigos biológicos, perigos físicos, perigos químicos, perigos alergênicos, né? Você pode ter uma contaminação cruzada aí, né, de alergênico e isso causar um risco para o consumidor, né? Então, é importante, né, que a gente assegure que toda essa cadeia ela está envolvida e ela tem que estar ligada, né, nessa preocupação que pode colocar, né, o risco do, do consumidor. Então, a gente precisa, né, minimizar ao longo dessa cadeia, né, para estar livre de contaminações de natureza biológica, física, química, alergênica, que possam estar causando dano à saúde ou à integridade do nosso consumidor. Então, isso é importante. Então, a gente vê atualmente, né, alguns casos aí de intoxicação, né, de contaminação, pessoas que morrem, e cada vez mais, né, a mídia, hoje com a internet, está tudo muito mais rápido, essa informação vem muito mais rápida, os consumidores ficam sabendo, antigamente um caso isolado, só aquele ali ficava sabendo, naquela região. Hoje não, com a internet você tem aí toda uma parte onde o mundo inteiro fica sabendo, né? Então, aqui a gente colocou alguns casos atuais aqui de intoxicação que saíram na mídia, né? Da Baker, do Todinho. Então, são casos que, né, chamam a atenção, né? E as pessoas ficam preocupadas. Então, com isso, cada vez mais as pessoas estão preocupadas como, né, evitar essa contaminação, como cuidar, né, que fala de alimentos nas praias, né, então, gente, quais cuidados tem que ter quando a gente sai, o que a gente vai dar para os nossos filhos, né, então, eu falo, antigamente, quando a gente, né, era criança aí, né, muita coisa a gente não sabia, nossos pais não sabiam, não tinha o controle. Hoje, com nossos filhos, os cuidados já são outros, justamente porque a gente se preocupa, né, muito mais com isso e a gente tem o conhecimento, né, que a internet trouxe. Então, essa é a importância. Então, cada dia mais saindo, né, tendo essa parte, né, na mídia, todo mundo essa preocupação, o que que acontece? Opa, peraí, e aí? O que que a gente vai fazer, né? Então, a gente precisa ter uma resposta, né, global para esse cenário, que seria, né, foi a criação de uma organização internacional que reconhece, né, para o reconhecimento das normas de gestão de alimentos, porque todo mundo, com a sua preocupação, né, começa a fazer, mas espera aí, a gente precisa ter uma coisa que seja mais global, né, que seja reconhecida, principalmente que hoje as empresas exportam, né? Então, para atender outros mercados, eu não posso só estar atendendo localmente. Então, vamos falar um pouco do GFSI, né? Que é o Global Food Safety Initiative. O que é isso, né? Do que se trata o GFSI? Porque muitas vezes a gente vê falar, tá, e daí, né? Então, é uma fundação que não tem fins lucrativos, ela é gerenciada por
pelo The Consumer Goods Forum e foi criado em maio de 2000, ou seja, estamos aí completando 20 anos, né, que realmente iniciou de uma forma mais veemente essa preocupação ou essa padronização, né, tinha ações mais isoladas, e aí começaram a fazer, a gente precisa realmente organizar isso, né? E quem que participa, né? Então são pessoas que trabalham aí de forma voluntária, né? Então são especialistas na parte de segurança de alimentos, de empresa de varejo, manufatura, serviços, né? Organizações internacionais, governos, né? Academias, né? Escolas, prestadores de serviços, de indústria. Então todo mundo juntou para fazer isso, né? Então, só falando um pouquinho hoje, né, desses números, né, quem são essas empresas. Então, a gente tem aí cerca de 400 empresas, né, que compõem, né, são associados ao GFSI para formar, né, essas diretrizes, né? Então, são isso no mundo todo, né? Então, essas empresas que são associadas, elas têm venda combinada aí de 3,5 trilhões de euros. Então, quer dizer, é muito dinheiro, né? Então, são empresas muito grandes, elas empregam aí cerca de 10 milhões de pessoas, com mais de 900 milhões de empregos relacionados, né, ao longo da cadeia de valor. Então, quer dizer, não é pequeno, é muito grande, envolve muita gente. Só para vocês terem ideia, né? Aqui no Brasil, associados, a gente tem o Grupo Pão de Açúcar e o BRF, né, que estão nessas listas, e outras empresas aí, como Unilever, Danone, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, que fazem também, né, entre muitas outras, que fazem parte dessa associação. Então, estes são alguns esquemas, né, que são reconhecidos, né, pelo GFSI de um sistema de segurança de alimentos que vão dar bons resultados, né? Então, a gente vai falar depois um pouco mais do FSC 22000. Então, para a gente começar a falar, o que, que a gente precisa, né? Os primeiros passos, a gente precisa conhecer a nossa empresa. Conhecer a empresa, assim, primeiro, em qual parte da cadeia produtiva eu estou, quais as legislações, né, que são pertinentes ao meu negócio, quem são os meus principais clientes, se eu já tenho alguma outra norma na minha empresa, outra norma de gestão, eu já sigo alguma outra norma. Então, é importante a gente conhecer a empresa e saber, né, onde que ela está. Aí ela vai ver em que nível ela está. Ah, beleza, eu sei quais são as legislações, eu estou atendendo elas, né? Meus clientes já me avaliam com base em alguma norma? Qual norma? Como que eu estou? Como que eu saio em relação a essas avaliações dos meus clientes, né? Como eu estou atendendo as boas práticas de fabricação e os pré-requisitos, né? Então, em que nível que eu estou atendendo? Aí eu vou começar a implantar o sistema de gestão. Então, primeiramente, tomada de decisão em busca de qual sistema que eu quero implantar, né? A tomada de gestão aqui, lembrando que é sempre da alta direção, né? Ela que tem que realmente querer cada vez mais os sistemas de gestão, né? Então, focando, né, na participação da alta direção, na cultura organizacional de segurança. Então, é importante sempre a participação da alta direção. Depois disso, eu vou estar treinando a minha equipe, né, uma equipe que vai ser a minha equipe de segurança do HCCP. Aí eu vou fazer um diagnóstico, né, saber,
naquele sistema que eu escolhi, né, naquele esquema que eu escolhi, como que eu estou, vou fazer o meu levantamento de riscos, vou implantar procedimentos, treinar atores, monitorar os processos, avaliar o desempenho, ações corretivas e manter o meu sistema continuamente. Então, os passos para a gente estar implantando um sistema. Né? Hoje, no Brasil, estes são os principais, né, esquemas de certificação, né? E aqui, né, dos três principais, né, a gente vê que 447 é do FSC, 185 do BRC e 46 do IFS. Então, são os três maiores e o maior, né, hoje, aqui é o FSC. Então, aqui só dando alguns exemplos, né, alguns casos, por exemplo, uma empresa que ela já tenha um sistema existente, por exemplo, tendo aqui o sistema, se uma empresa já tem um 9000, se ela implanta um HCCP, né, aí com o uso de metodologia própria, ou de consultoria, ela já vai conseguir, né, ter o início aí de uma cultura organizacional em termos de segurança, já vai atender legalmente vários requisitos, né? E ela atende de uma forma geral, né, alguns mercados internos e externos. Então, eles já começam. Num outro caso, se eu não tenho nada, estou começando do zero, o próprio GFSI, ele tem um roteiro que ele pode te ajudar, né, a ir seguindo os passos, e aí você vai conquistando o nível básico e o nível intermediário. Então, também isso já te ajuda, né, em parte cultura, né, princípios de qualidade, né, atendimento, né, alguns clientes, mercado interno, mercado externo, mais simples, eles já começam a atender. E no terceiro caso, por exemplo, eu já vou para um esquema de certificação GFSI, né? Aí dentro dos esquemas, eu posso escolher o FSC, BRC, IFS ou outras, né? Para eu estar conquistando uma certificação de terceira parte, né? Uma certificação independente. E aí, com essa certificação, eu vou conseguir, né, ser uma empresa de padrão global, atendendo aí aos mercados nacionais e internacionais, né, que requerem um sistema de gestão. Então, num processo de certificação, né, a gente vai definir a equipe e os recursos para implantar, vamos operar, né, o sistema, fazer as análises, aí a gente vai buscar um organismo certificador. Depois, vamos fazer as primeiras auditorias, né, de fase 1, fase 2, para ter essa aprovação, e aí a gente passa para as auditorias de monitoramento, que seriam auditorias anuais, que podem ser anunciadas e não anunciadas, né? Então, esse é o processo para uma certificação 22.000. Como o FSC, né, o esquema de certificação FSC 22.000, é o mais atendido hoje no Brasil, o que mais tem, a gente vai falar, né, nesse webinar um pouquinho sobre ele, né? Então, por que que a gente escolheu, né, esse esquema de certificação? É reconhecido internacionalmente pelo GFSI, né? Hoje, né, ele tem aí em 8 anos, né, foi o esquema que teve maior adesão aqui no país, e em apenas 8 anos já conquistou mais de 23.500 certificados no mundo e mais de 500 certificados no Brasil. Então, assim, é muito grande, né? Tem uma força muito grande o FSC 22.000 aqui, né? E ele também tem uma base estrutural das normas
né, ISO, que vai te ajudar, né, as empresas que já têm ou querem ter uma integração com outros sistemas de qualidade ambiental, saúde e segurança para fazer, né? Então, tem esquemas específicos, né, para cada área da cadeia produtiva. Então, dependendo aonde eu estou, eu vou seguir um esquema, né? Então, aqui eu tenho os escopos. A gente colocou em negrito aqui, né, o C, o I e o K, que hoje são as maiores empresas, né, que seguem esse esquema, que seria a parte de fabricação de alimentos, né, que seria o C, a parte de bioquímicos, que aqui seriam os insumos, né, para as indústrias, né, aditivos e insumos para as indústrias, e a parte UI, que é a parte de embalagens, né, materiais para embalagens que vão entrar em contato com alimentos, né? Então, falando um pouquinho, né, do FSC, o que é o FSC, né? Então, esse esquema, ele pertence, administrado pela Fundação FSC 22.000, com sede na Holanda, né? Então, o funcionamento dele, né? Ele é regido por um conselho de partes interessadas, né? Que fazem reuniões periódicas e vão decidir, né? Com as publicações no site. Então, tudo é publicado no site da Fundação, né? Então, seus objetivos, né? Promover a aplicação de sistemas de segurança e de gestão de qualidade, desenvolver, projetar, gerenciar e modificar os sistemas de certificação e avaliação da segurança, né? Inclui segurança e qualidade, promover o reconhecimento nacional e internacional e a aceitação geral dos sistemas que desenvolveu para a segurança e qualidade dos alimentos, realizar campanhas e informações e fornecer, né, informações sobre segurança e qualidade dos alimentos, prestar serviços de apoio e certificação de sistemas de segurança de alimentos, né, inclui a parte de qualidade também, e tomar medidas adequadas em caso de abuso ou uso indevido dos certificados emitidos por organismos, certificação credenciados, né, tomar medidas adequadas em caso de abuso ou uso indevido do logotipo da fundação, né, e apoiar, supervisionar e financiar outras fundações e organizações que se esforçam para atingir objetivos semelhantes e parcialmente similares aos mencionados nesse artigo. Então, é importante, né, a gente falar o seguinte: as empresas, por exemplo, que são certificadas no esquema FSC, então tem o site do FSC, né? Você entra lá, você consegue ver todas as empresas, né? O nome de todas as empresas que foram certificadas no esquema estão lá. E como que é esse esquema, né? Como que é o FSC, do que ele é composto, né? Então, ele é composto da 22.000, né? Que ela está aqui na transição da 2005 para 2018, né? Ainda está em vigor. Tem a ISO-TS, né? E o PAS, ou PAS, que são os programas, né? De pré-requisitos, que é específico para cada setor, e os requisitos adicionais do próprio FSC, que também está aí em transição, né, da versão 4.1 para 4 para 5, né? Então, só para entender que um esquema, né, de certificação FSC é diferente da norma ISO, né? Ele não é uma norma, ele é um esquema que tem mais coisas do que a própria norma. Então, só para vocês entenderem como que a gente montaria um esquema para a empresa, né? Então, a ISO 22.000 seria aplicável para qualquer tipo de empresa. Aí vamos adicionar, por exemplo, uma empresa que faz embalagem de alimentos. Então, os requisitos da ISO-TS 22.002/4 seriam aplicáveis
mais os requisitos adicionais que também seriam aplicáveis a todas as empresas, né? E a junção de todos eles, eu teria o meu esquema, né, o FSC 22000, que seria, né, certificado. Ele está dividido aí em elementos de gestão, que seria os elementos de gestão da 22000, da ISO 22000, com aspecto técnico, seriam próprio PPCC, que está, né, aqui dentro da 22000, mais os pré-requisitos, que detalham, né, mais os pré-requisitos do que tem na 22000, legislações, porque ele fala que precisa atender as legislações, e os requisitos adicionais também, eles precisam estar fazendo. Então, só para, né, aqui quem está começando, falando um pouquinho da ISO 22000, né, ela é dividida, a nova, né, ISO 22000, versão 2018, ela fez um alinhamento com as outras normas ISO, né, tipo 914, então ela está dividida agora em 10 requisitos, né, então o requisito 4 seria o contexto da organização, né, a empresa tem que entender a organização, a parte da liderança, o comprometimento, as funções, definição, todo mundo saber. Vou planejar, né, aqui o meu negócio, como que está o meu negócio, o que, que eu vou fazer, como vão ser as mudanças, quais seriam os sistemas de apoio, né, recurso, competência, conscientização, comunicação, informação documentada para fazer, a parte técnica, propriamente dita, operação, onde eu entro mais na parte técnica, uma parte de avaliação de desempenho, onde eu vou monitorar e avaliar e dar as novas diretrizes para as melhorias do meu sistema. Então, é importante, né, que essas novas normas, né, da ISO, elas estão com abordagem de processo em PDCA, né? E essa norma tem os dois níveis de PDCA. Um nível de PDCA que seria mais estratégico, né, de você ter uma parte estratégica onde eu vou planejar, né, contexto da organização, liderança, planejamento e apoio. O DO seria a própria operação. O check seria a avaliação do meu sistema e o act, que seria a melhoria. E dentro da operação, né, eu tenho um outro PDCA operacional que eu vou ter que planejar quais são os meus programas de pré-requisitos, quais são os meus riscos, fazer o meu plano, entender o meu plano, planejar o meu plano, executar, verificar, avaliar, fazer modificações, né, dentro do meu plano, fazer atualizações. E essa comunicação, gente, né? Cada vez mais as empresas estão falando em termos de comunicação, o quanto é importante a gente ter a comunicação desses dois sistemas, né? Da cabeça com o corpo da organização, né? Ela tem que fluir em toda a comunicação, né? Então, aqui também peguei um exemplo, né, dois exemplos aqui de requisitos, né, da ISO TS, um para food, outro para package, para quem ainda não viu. Então, basicamente, eles vão estar falando, né, os pré-requisitos genéricos aqui das organizações, né, a questão de construção, estrutura, o layout, como que é para, né, se o fluxo é adequado, como que é questão de utilidades, como é questão de descarte dos resíduos, né? Parte de limpeza, manutenção de equipamentos, compra, né, materiais adquiridos, né? Então, eu estou falando tanto para food quanto para package, eu tenho que olhar, né, todos esses aspectos e temos que avaliar, lógico, a característica de cada empresa, né, o nível que vai atender, né?
as medidas, né, de contaminação cruzada, como que é o processo de limpeza, como é feito o controle de pragas, como que os funcionários, né, e as instalações dos funcionários são adequadas, né, como que é feito o retrabalho, onde que é feito, o que que eu posso retrabalhar, o que que eu não posso, como eu faço o recall, a parte de recolhimento, se eu tenho algum caso, o que que eu vou fazer, como que eu vou fazer o processo, né, a informação, o armazenamento, informação ao consumidor, né, alerta, né, e também, né, a parte de defesa, biovigilância, bioterrorismo, que quais são os cuidados que eu devo ter para garantir não ter esses problemas, né? E os requisitos adicionais eu tenho, né, na versão 5, esses requisitos que seriam aplicáveis a todas as organizações, né, que é a gestão de serviço, rotulagem, food defense, food fraud, uso de logotipo, então isso não é específico, né, válidos para todas as empresas, e outros, né, que eles são, dependendo do meu escopo, da minha categoria, eu vou ter que ter um cuidado, uma atenção com alergênico, controle ambiental, formulação de produtos, transporte e entrega. Então, eu tenho que estar aí para a minha empresa, né? Eu vou avaliar onde que eu estou, né? Então, o processo de certificação, né? Ele está, a publicação 5, né, do FSC 22.000, foi em maio do ano passado, né? E aí todas as auditorias, a partir de 1º de janeiro desse ano, já vão ser, né, na nova versão FSC, né, versão 5, que considera a ISO 22.000-2018, né? E aí vai substituindo, mantendo as validades para cada caso. Então, todos os certificados da versão 4.1 são automaticamente definidos em válidos no portal a partir de 29 de junho de 2021, que também quando vence a 22.000, né? Então, as empresas não são mais visíveis na lista pública de organizações certificadas no site do FSC. Como eu comentei, as empresas seriam, todas as empresas certificadas estão disponíveis no site do FSC 22.000. Então, eu vi que lá no início teve uma pergunta, talvez a gente até responda aqui, né? Então, a 22.000, né, que mudou de 2015 para 2018, né, ela vale até 2015, até 29 de 6 de 2021, né, são 3 anos, né, com auditorias realizadas até 29 de 6 de 2021, então tem que fazer, depois dessa data não é mais válido. A 4.1 também tem os certificados válidos até 29 de junho de 2021, e as auditorias foram realizadas até 31 de dezembro de 2019. E o FSC, né, então as empresas que já foram certificadas, né, já foram feitas auditorias esse ano de recertificação ou de certificação, tem os certificados válidos aí por 3 anos, né? Então, é o ciclo a cada 3 anos, e são obrigatórias a partir de 1º de janeiro. Então, todas as empresas, a partir de 1º de janeiro, ou monitoramento, ou certificação, ou recertificação, já são na nova versão do FSC 25.000. Então, é isso. Deixo aí aberto a perguntas. Queria agradecer muito aí a presença, a participação de todos, né? Estamos aí disponíveis a todos. Então, muito obrigada.
Martini, se você também quiser aí complementar informações, por favor. Não, muito bom, né? A gente conseguiu concluir aí dentro do tempo. Temos aí um tempo para respostas, né? Também poderemos enviar, né, as respostas, caso não seja possível responder todas por e-mail, né? E também agradecer aí aos presentes, né? Enquanto as perguntas. Vou passar agora para a Cristiane, né? Então, para as perguntas. Oi, boa tarde. Eu agradeço a presença de todos. Acho que foi uma tarde muito esclarecedora, de bastante conhecimento. Dani, a gente tem uma pergunta aqui. Eu acho que é melhor falar de novo, né? Que é mais fácil para explicar. Como estão os prazos de transição da versão 4.1 para 5.0? Podia fazer um resuminho, Dani? Tá, como a gente falou, então todas as empresas, né, elas esse ano já estão vão ser auditadas na versão 5.0. Então, a última auditoria na versão 4.1 foi em 31 de dezembro do ano passado. Então, a partir de 1º de janeiro já está na nova versão, né? E aí, só que ainda tem certificado que pode ser válido na versão 4.1 até 29 de junho de 2021, né? Não sei se explicou, se precisa de mais alguma, né, explicação. Se Martini quiser complementar alguma coisa, Eu queria devido complementar vai... que... Alô? Todo mundo me ouvindo? Que hoje, né, coincidentemente, né, nós temos uma notícia, né, de última hora que, em decorrência, né, dessa crise do Covid, né, o FSC lançou uma nova versão da versão 5.0, né, algumas atualizações que já está disponível no site, né. Eu vi que a Rosa também perguntou sobre as normas, né. Então, assim, respondendo, né, as normas do FSC, na verdade, né, a versão 5.0 está disponível, gratuita, né, no site do FSC. E, porém, né, a ISO 22000, né, 2018, e a ISO TS, dependendo do setor, né, que você está operando, essas, como as normas, né, ou outras normas, né, ISO, elas são monopólio, vamos chamar assim, né, de venda dos organismos que publicam essas normas. Né? Então, hoje aqui no Brasil, você pode adquiri-las, né, através do site da ABNT. Essas normas acho que custam hoje em torno de R$ 100, alguma coisa assim, mas você pode baixar pela biblioteca, né, da ABNT. E essa versão 5.0, na verdade, ela não alterou muito, ela trouxe até duas boas notícias, né? Uma é que aquele exame, né, obrigatório para novos auditores do GFSI não será necessário ainda esse ano, né, que para novos auditores tinha lá uma necessidade de fazer um exame, auditores de terceira parte, né? Que tinha lá em torno de 120 questões, né? Você fazia isso via web, né? Esse exame foi suprimido. E o que facilita um pouco a vida, né? Para as novas qualificações, né? Nós temos hoje, né, na BRTV 2 pessoas, né? Elas devem ter ficado contentes aí. E com relação também a um prazo que o FSC tinha dado, né, às certificadoras, para a gente verificar quais empresas, né, foram afetadas pelo Covid, né, e que não poderiam fazer auditoria nas datas previstas, nós tínhamos que mandar uma relação até 1º de junho para eles, né, com umas entrevistas, né, com cada empresa, e agora, hoje, né, eles publicaram que adiaram por mais um mês, né, essas entrevistas e essa entrega, né, no site no portal, né, do FSC. Então, para as empresas certificadas, né, que nós temos aqui, também vocês vão passar por uma entrevista remota, né, conosco,
para então rearranjar, né, essas situações individuais de cada um. Dani, Oi. tem uma outra aqui. Temos ISO 9001. Se fizermos certificação de HACCP, já podemos atender ao setor alimentício? Sim, aí vai depender, assim, já começa a atender, sim, ao setor alimentício, é o primeiro passo, né? Então, tem aí algumas empresas que elas, assim, no primeiro passo, para você começar a exportar, elas falam, olha, então me manda pelo menos o plano APPCC implantado. Aí, se eu já tenho o plano APPCC implantado, eles dão um período, né, para você realmente conseguir uma certificação ou na 22000 ou em algum outro esquema. Então, eles já aceitam, então eles já começam a aceitar, eles já começam a flexibilizar essa a exportação. Então, eles já sabem assim, olha, não, a empresa está no caminho, então ela está começando, né? Então, ela já vai dar os primeiros passos para fazer. Então, elas costumam dar, falar assim, olha, então tá, você faz o HCCP esse ano, tem um certificado, e aí você vai ter mais 2 anos para implantar o sistema. Então, tem todo aí é uma negociação comercial também, né? Então, tem empresas que falam, não, já precisa ter. Tem outras empresas que falam assim, olha, não. Porque é o seguinte, depois que você tem, né, lógico, um HCCP, se ele está bem implantado, você já tem, assim, uma grande parte, né? Então, né, se você atende aos pré-requisitos, atende legislação e tem o plano HCP implantado, você já está, sei lá, 90%, e já tem uma 9000, você está em 90% já realmente para atender as empresas, né? Qualquer certificação. Daniela, posso complementar? Claro. Assim como, né, a 9001 e o HCCP, né, já atende o mercado, tem aquela situação que nós falamos, né? Estou com a Bárbara aqui, nossa colaboradora aí, dando uma cutucada aqui, mas eu ia falar, viu, Bárbara? Que o Global Markets, né, que a gente mencionou, né, que existe hoje disponível, né, no site do próprio Global Markets, né, do GFSI, vocês têm lá um roteiro de implementação. E essas avaliações em Global Markets também elas são livres, né? Embora possa parecer, né, que elas estejam presas por um ou outro tipo, né, de norma, existem vários esquemas, né, de certificação, como o IFS, BRC, o próprio FSC, né, que definiram, né, padrões de global markets, né, com a chancela desses esquemas. Porém, existe, nada impede, né, que a empresa adote o global markets sugerido, né, pelo próprio GFSI, porque ele é uma norma de busca, né, de um sistema de gestão. E algumas empresas, inclusive grandes empresas, né, aceitam, inclusive, a própria avaliação simples, né, dentro dos esquemas do Global Markets. Então, a questão do Global Markets é um caminho, né, uma ferramenta para você chegar numa certificação GFSI, né? E você tem a liberdade de escolher, óbvio, né, qualquer tipo de avaliação e também se adequar, porque alguns setores, né, como os grandes supermercados, algumas associações, têm optado, né, por alguns esquemas de Global Markets, mas nada impede que, uma vez você conquistando, né, o nível básico, o nível intermediário do Global Markets, através de consultorias, ou através de equipe interna, você possa chegar num nível, né, de atender qualquer norma GFSI existente, né? Então é isso que eu queria colocar. Tá. Dani, tem outra aqui. No assunto risco, foi explanado que há riscos no final, como exemplo no armazenamento do supermercado. Por ser empresa do setor primário, produção, há responsabilidade no armazenamento do supermercado para essa empresa?
Não, por isso é importante a cadeia toda estar envolvida, né? Eu acho que quem é do setor primário, ele tem que estar cuidando ele não pode, assim, tomar conta do armazenamento do distribuidor, né? Então, ele não teria esse acesso, né? Mas ele pode, muitas vezes, né? Isso tem até... eles têm alguns, né, fornecedores que, tipo em supermercado, que eles mesmos são responsáveis por tomar conta do abastecimento no supermercado. Então, dependendo da gravidade. Mas é por isso que é importante que toda a cadeia esteja envolvida, porque eu posso, um produto que seja bom lá na minha origem, acabar sendo contaminado no final. Então, por isso é importante que a cadeia inteira esteja envolvida no processo, né? Para realmente a gente conseguir o melhor resultado possível, né? Mas você, como um produtor rural, você acaba não tem muita ação, né? No distribuidor em geral, mas você pode ter, o que a gente fala de uma... você vai conscientizando todo mundo a cadeia, você vai mostrando, né, para quem é para frente da sua cadeia, a importância, os cuidados que ele tem que ter, né, para garantir que seu produto não estrague, né, não seja contaminado. Então, com isso, você vai envolvendo e vai educando toda a cadeia, né? Então, o legal é isso, que é uma educação, né? Ela pode ir tanto para frente quanto para trás, né? Envolvendo toda a cadeia. Não sei se eu expliquei, entendeu? Sim. Auditorias para a nova versão serão presenciais? Sim, todas as auditorias para a nova versão esse ano, né? Tem a nova versão, todas as auditorias são anunciadas, né? E para o FSC, ela pode ter uma parte que seja remota, mas uma parte é presencial, sim. E aí vai depender da avaliação de risco que o Martini comentou, né, para cada empresa. Daniela, Oi. só para complementar, no caso da ISO 22000, ela pode ser parcial. Na FSC, todas elas, né, têm que ser presenciais, inclusive fase 1 e fase 2, né, no caso. Só aclarando aí, né? Então, 22.000 segue mais ou menos o tipo da ISO 914, né, que pode ser remota, né, auditoria. No caso do FSC, todas as etapas, né, têm que ser presenciais até o momento, né? No começo tinha tido uma abertura, né, para poder ser parcialmente remota, mas na última comunicação de abril, de 20 de abril, né, foi definido até um pouco antes, né, acho que março, ainda o segundo documento que eles publicaram já limitava, né, a auditorias presenciais para o FSC. Tá bom? Dani. Oi. BPF e HACCP são pré-requisitos para a certificação? Bem, são. De uma certa forma, são, né? Um dos requisitos da 22.000, da ISO 22.000, é a implantação de boas práticas de fabricação e do plano HACCP, ou APPCC, né? Então, sim, se você não tem isso, você não consegue ter uma certificação. Tem que ter, não tem como não ter, né? Então, precisa ter. E, quer dizer, a questão de BPF também é uma questão de legislação, né? Que as empresas precisam cumprir, né? Então, já tem aí até legislação falando de BPF que as empresas precisam seguir, né? Tem que seguir.
Eu gostaria de complementar também, pessoal, obrigado aí pela pergunta, né, que esse talvez é um grande desafio, né, para que a empresa se certifique no FSC. A questão de boas práticas, que nas normas, né, ISO 22000, que faz parte, né, do FSC, e nas ISO TS, né, que complementam o FSC, elas são muito prescritivas, né, em termos de boas práticas, né, na verdade, que são chamadas de programas de pré-requisitos, né. Então, muitas empresas, né, vamos supor, que têm uma concepção mais atual, que foram construídas recentemente, elas podem estar praticamente prontas, né, atendendo essas boas práticas, né. Agora, algumas empresas com instalações antigas, né, empresas tradicionais, podem ter uma dificuldade em se adaptar, né, a esses requisitos de programas, né, dos pré-requisitos, que seriam as boas práticas, como a gente mencionou. Então, realmente, né, é um pré-requisito e na avaliação de risco, né, da certificação tem que ser avaliado o impacto, né, inclusive econômico, né, porque existem empresas que tiveram que fazer uma reconstrução, né, dos seus layouts, das suas instalações, para poder, né, atender então aqueles requisitos constantes nas ISO TS, que também vão muitas vezes além, né, da própria legislação, né. Então, acho que é importante ter isso em mente, né, quando a gente vai optar por um esquema de certificação ou um nível de certificação, né. Então, avaliar todo esses pré-requisitos, né, que já são atendidos dentro de boas práticas, e em paralelo, né, você ter também, né, o HCCP sendo desenvolvido. Então, são desafios realmente para implementar, desculpem, uma norma, né, certificável com padrão global, né. Dani, temos várias vezes a mesma pergunta aqui. Praticamente a gente vai terminar com essa pergunta e aí a gente depois encerra o nosso webinar, tá? A questão das auditorias remotas e prorrogação de prazos devido ao Covid-19. Você pode explicar um pouquinho como é que vai ser feito esse ano, essas auditorias? Essa eu vou passar para o Martini, para ele está traduzindo toda essa parte aí, então ele está com as notícias mais fresquinhas. Obrigado, Daniela. Então, pessoal, nessa questão, a primeira questão é simples, né? Auditorias remotas no ano de 2020 não existirão, né? Por quê? Porque todas as auditorias, né, quer sejam monitoramentos ou novas ou recertificações, né? As auditorias remotas só podem ocorrer nos monitoramentos, né? Todos os monitoramentos serão um upgrade para a versão 5.0. Então, implicou, né, que todas as auditorias de upgrade, né, vão ser avisadas, né? Então, não vai ter auditorias não avisadas no ano de 2020, né? Então, podem ficar tranquilos com relação a isso. Com relação à prorrogação, né, em decorrência do Covid, o FSC, né, ele publicou, né, um documento chamado Posição, né, Covid-19, onde ele permite, né, que as auditorias sejam adiadas, né, as auditorias previstas para esse ano, aquelas empresas, né, que forem onde for detectado que elas foram afetadas pela Covid-19, né, a crise do corona, elas poderão solicitar um adiamento em até 6 meses das suas auditorias, quando for monitoramento, né? Ou, se for recertificação, elas poderiam, então, ganhar, né, uma sobrevida nos certificados por mais 6 meses, né? E essa prorrogação, até o momento, né, ela seria possível até dentro do ano calendário, ou seja, até 31 de dezembro de 2020. Pode ser que, em decorrência, né, dessa crise não estar passando tão rápido, que venha alguma nova, né, recomendação de um adiamento de mais 6 meses, ou seja, os certificados poderiam ser estendidos até o segundo semestre do ano que vem. Porém,
não é nada certo, né? Isso é só expectativa da gente, né? Então, o que a gente tem de concreto é, pode-se adiar por 6 meses ou prorrogar o certificado, né? Até o final desse ano. Obrigada, Martini. Obrigada, Dani. Por nada. Obrigada. Eu quero agradecer agora a presença de todos nesse webinar. As perguntas depois a gente vai disponibilizar também, né, com as respostas. Esse material, a gente vai disponibilizar o link para cada participante, tá? E a gente tem também na área de treinamentos, os treinamentos de HCCP, 22.000 e FSSC. Depois entrem lá no nosso site e vejam as datas, tá? Então, agradeço muito a presença de todos nesse dia de hoje. Obrigada.